capítulo 8, Atos capítulo 8, versículo 1 até o versículo 8. Atos 8, 1 a 8, vamos lá. Atos capítulo 8, versículo 1 até o versículo 8. Bem, vamos lá. Atos capítulo 8, versículo 1 a 8. Antes da leitura, para aqueles que vieram no domingo passado, sabem que nós paramos o sermão do domingo passado exatamente no Atos capítulo 8, versículo 1, parte A. Agora nós começaremos a leitura do Atos 8, 1 a 8, na sequência do domingo passado. Vamos lá? Então vamos fazer a leitura desse pequeno texto. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que nós possamos aprender nesta noite. É muito comum nós ouvirmos algumas frases, né? Algumas frases das pessoas por aí. Algumas frases são frases verdadeiras. São frases verdadeiras. Algumas não são verdadeiras. Por exemplo, você ouve as pessoas dizendo assim: a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore, né, sem que Deus não saiba. E as pessoas dizem: a Bíblia diz. Mas essa frase, a Bíblia diz, não é verdadeira. A Bíblia não tem esse versículo. Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse e você não encontrará esse versículo na Bíblia. Essa frase, você vai encontrar no Alcorão, lá dos islâmicos. É lá dos islâmicos, num pedacinho da Bíblia deles, né, do Alcorão. É chamado Sura, não é uma Bíblia igual a nossa, é bem diferente, mas é um livro sagrado para eles. Sura, vai lá e lê, está lá. Mas o brasileiro é muito de repetir as coisas. É muito de repetir. Então ele ouve um, ele ouve dois, ele ouve três, ele sai repetindo aquilo ali, achando que aquilo ali é verdade. Ele não para pensar se o que ele está dizendo é verdade. Então não cai uma folha da árvore sem que Deus não saiba, não é bíblico. É do Alcorão. É do Alcorão, do livro sagrado dos islâmicos. O que a Bíblia diz é que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados e que não cai um pássaro do céu sem que Deus não saiba, sem o consentimento de Deus. É o que o texto de Mateus, o Senhor Jesus falando. Agora tem uma outra frase curiosa que as pessoas dizem. As pessoas dizem assim: Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. E as pessoas confundem a ideia de onipotência. Porque onipotência, as pessoas dizem: o que é onipotência? Deus é onipotente, Ele pode tudo. Só que a própria Bíblia mostra que o pode tudo de Deus não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. E a própria Bíblia apresenta que Deus tem coisas que Deus não pode. Não pode. Alguém vai dizer assim: pastor, o senhor é louco dizer que Deus não pode algumas coisas? Mas a Bíblia diz isso. Ontem os adolescentes estavam comentando algumas coisas e eu mencionei para eles dizendo: olha, Deus não pode algumas coisas. Abram em Tito capítulo 1, versículo 2. Abram em Tito capítulo 1, versículo 2. Alguém abra em Tito capítulo 1, versículo 2, para ver se eu estou falando alguma coisa que a Bíblia não diz. Tito 1, 2. Alguém que encontrou, leia bem alto para a igreja, por favor. Por favor, alguém leia. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Olha aí. Na esperança da vida eterna do Deus que não pode mentir.
Não pode mentir. Então, no livro de Tito, Paulo escrevendo a Tito, Paulo deixa claro uma coisa que Deus não pode. Deus não pode mentir. Então, quando você diz, Deus pode todas as coisas, você pode incluir que Deus pode mentir. Deus não mente. Então, Ele não pode mentir. Então, você tem que pensar na frase que Deus pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas, aquilo que Ele mesmo fala de si. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é digno. Agora, por que eu estou falando disso? O que isso tem a ver com o texto de Atos, capítulo 8? O que tem a ver, meus irmãos? Porque é nisso que a nossa esperança, ela se fundamenta. Porque nós não cremos num Deus que diz uma palavra hoje e daqui 10 anos a palavra mudou. Nós não cremos num Deus que promete uma coisa hoje e daqui 20 anos ele muda a sua palavra e diz assim, eu prometi isso, mas agora eu pensei melhor, então agora eu vou fazer diferente. Já imaginaram se Deus fosse assim? Por exemplo, se Deus promete um dia em Apocalipse que não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. É uma promessa da palavra do Senhor. Imaginaram se lá na frente, depois que Jesus voltar, Deus pega e faz assim, mas eu prometi, mas agora eu mudei de ideia, então eu prometi que não teria mais sofrimento, mais dor, mais angústia, mas agora eu vou mudar a minha palavra e vamos ter mais sofrimento, mais angústia, mais tristeza, mais morte. Imaginem como seria a nossa esperança então no futuro. Como é que ficaria a palavra dos profetas? Os profetas lá do Velho Testamento que falaram sobre as coisas que aconteceriam. Por exemplo, Isaías falou do nascimento de Jesus. Imaginem que se Deus mudasse, não cumprisse aquilo que Ele promete, aquilo que Ele fala, que Deus mentisse e não cumprisse. O profeta falaria, mas ninguém poderia confiar na palavra do profeta. Nenhum dos profetas. Porque todos os profetas apontaram para coisas que iriam acontecer. Então a confiança do povo de Deus é num Deus que não mente. Se Ele não mente, tudo aquilo que Ele fala é verdadeiro e se cumpre. Tudo aquilo que Ele ensina, tudo aquilo que Ele diz é verdadeiro e você pode confiar. E agora, nesse momento, é que nós começamos a olhar para Atos e perceber isso. Por quê, meus irmãos? Se você volta lá, pouco tempo antes desse Atos capítulo 8, ainda quando o Senhor estava vivo, naquele texto que nós conversamos alguns domingos atrás, o Senhor pergunta assim para os discípulos, quem diz o povo que eu sou? E os discípulos responderam, principalmente os apóstolos que estão ali, respondem, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Moisés, outros dizem que tu és Jeremias, ou algum dos profetas. E o Senhor então se volta para eles e diz assim, e vocês quem dizem que eu sou? Vocês lembram quem levantou? Pedro. E o Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o Messias. E a resposta do Senhor para Pedro é, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, mas não foi carne nem sangue quem te revelou isso. Mas vocês lembram o que Jesus disse para ele depois? Vocês lembram o que ele disse? Lembram? Ele sim, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o que ele diz depois? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja do Senhor. Isso é promessa. Isso é uma verdade que o Senhor estava falando, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Isso não era uma possibilidade, quem sabe as portas do inferno não vão prevalecer. O Senhor está dando uma certeza, uma convicção de fé, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Muito mais, quando o Senhor está subindo, tem dias depois, quando o Senhor está subindo, o Senhor diz para eles assim, permaneçam em Jerusalém, até que desça sobre vocês o Espírito Santo. E Ele vai dar poder para vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso é promessa, isso é certeza.
O Senhor não estava dizendo algo que poderia acontecer, uma possibilidade. O Senhor está dando uma certeza para aqueles que confiavam nele que isso iria acontecer. Duas certezas que foram faladas pelo Senhor. Uma, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, e a outra é que o evangelho começaria em Jerusalém, passaria pela Judéia, por Samaria e atingiria até os confins da terra. E aqui nesse texto, no texto que nós lemos hoje, nós vemos uma tentativa do inferno, desse poder do inferno, de fazer com que a igreja do Senhor sucumbisse, que a igreja do Senhor se acabasse. Porque quando você vem lendo Atos, quando os discípulos começaram a pregar, quando eles começam a falar, eles começam a ter oposição. Oposição de pessoas que não estavam gostando da pregação da palavra, não estavam gostando da apresentação do evangelho. Só que antes de Atos 8, você encontra uma coisa curiosa. Você encontra ameaças, prisões, surras, mas você não encontra morte de ninguém. Você não encontra a morte de ninguém. Você encontra lá em Atos 2, eles pregando em Atos 2 no Pentecostes. Você encontra em Atos 3. Em Atos 4 eles vão ser presos. Em Atos 4 eles vão ser presos. E quem prende os discípulos do Senhor, os apóstolos, diz assim para eles: não falem mais nesse Jesus. Não preguem mais no nome desse Jesus. Na Atos 5 também, você vai vendo essas prisões, essas ameaças e também surras naqueles que estavam, torturas naqueles que estavam pregando a palavra do Senhor. Mas é curioso, porque se você parar para pensar biblicamente, o Senhor Jesus Cristo fez duas promessas. Uma, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Outra é que o evangelho seria pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então isso se cumpriria, independente se perseguição, se surra, se prisões, se mortes, o que fosse. As palavras do Senhor precisam se cumprir porque elas são fiéis e verdadeiras. Então quando você chega em Atos 8, que nós conversamos no domingo passado, por que as pessoas estavam iradas contra o Estevão? Nós vimos o texto que elas estavam iradas porque Estevão está pregando com muita sabedoria. E eles não conseguiam, por causa da sabedoria dele, não conseguiam vencê-lo na sabedoria. E ele está pregando, está ensinando. E o que eles fazem é chamar o Estevão, acusá-lo falsamente e dizer que ele estava blasfemando contra o Senhor. E o resultado é, no finalzinho do capítulo 7, é que eles matam Estevão. Mas o que aqueles que mataram Estevão estavam tentando fazer? O que eles estavam tentando fazer quando eles matam um dos pregadores, um daqueles que está ensinando a palavra do Senhor? Eles estão tentando acabar com a igreja. Eles estão tentando fazer com que a igreja se acabe, que não haja mais essa pregação, que não haja mais esse ensino, que não hajam mais pessoas que estejam se convertendo ao Evangelho, que não tivessem mais pessoas que conhecessem a Cristo como Senhor e Salvador da vida. E eles tentam então, achando que matando aquele que é um dos pregadores, eles acham então que vão conseguir acabar com a igreja do Senhor. Mas como é que eles conseguem acabar com a igreja do Senhor, se a palavra do Senhor Jesus Cristo foi que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele? E que o evangelho seria pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Quando nós olhamos para esse texto, o que Lucas está mostrando para nós, está nos ensinando, é justamente isso. Porque aqui ele mostra no capítulo 7 a morte de Estevão. E o que deveria acontecer com a igreja do Senhor nesse momento, quando o primeiro morre, o primeiro mártir morre? Quando você crê em alguma coisa, quando as pessoas estavam crendo em alguma coisa, e agora a igreja do Senhor percebe que uma pessoa que creu naquilo morreu. O que deveria acontecer? As pessoas deveriam ter medo. As pessoas deveriam temer. Aquilo deveria servir, para aqueles que mataram Estevão, deveria servir para calar a boca dos outros. Porque quando você mata alguém, você manda uma mensagem muito forte para aqueles que querem continuar. Você olha, vejam bem, vocês creem nesse Jesus? Vocês creem nesse Evangelho? Veja o que aconteceu com esse aqui, ó. Olha o que aconteceu com Estevão.
Perceba o que aconteceu com ele. Ele foi apedrejado, foi morto. Então, se vocês quiserem continuar, veja o que aconteceu com ele. E é uma tentativa de intimidar a igreja do Senhor. É uma tentativa de calar a força da igreja do Senhor. Mas quem consegue calar a igreja do Senhor? Quem consegue parar a igreja do Senhor? O Senhor diz. Quem consegue fazer com que a igreja do Senhor e daria poder para que eles testemunhassem em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra? O Senhor não está dizendo que a igreja evangeliza pela sua própria vontade. O Senhor estava mostrando que o Espírito do Senhor estaria sobre a igreja, para levar a igreja à evangelização e testemunhar dele até os confins da terra. Então, quando o Senhor fala esse versículo, Atos 1:8, ele está mostrando que quem comanda a igreja, quem dirige a igreja à evangelização, é o Espírito do Senhor. E é o Espírito do Senhor quem nos impulsiona, é quem nos dá o verdadeiro poder para nós termos coragem e falarmos sem medo, mesmo que sejam ameaçados de morte, mesmo que nos matem, mesmo que nos humilhem, mesmo que nos prendam, mesmo que nos ameacem. É o Espírito do Senhor quem está sobre a sua igreja para abençoar a igreja e fazer com que a igreja evangelize, pregue. É por isso que você encontra Atos capítulo 8, quando Estevão morre. Qual deveria ser o resultado da morte dele? Ninguém mais queria falar nada. Mas vocês notaram o que diz no versículo 4? Olha o versículo 4. Entre mentes que foram dispersos porque levantou-se uma grande perseguição, diz o versículo 1. Entre mentes que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Pregando a palavra. Ou seja, eles não se calaram. A morte de Estevão não foi ameaçadora para eles. Eles continuaram pregando, continuaram falando, continuaram fazendo aquilo que o Senhor havia dito, cumprindo aquilo que o Senhor havia dito. Se nós formos olhar para a história, a tentativa de calar a igreja, ela se repetiu por inúmeras vezes e continua se repetindo hoje. Se nós formos olhar na história, por exemplo, na Inglaterra, nós tivemos uma rainha chamada Maria Tudor, que também ficou conhecida como Maria a Sanguinária. Maria a Sanguinária. Se você visitar alguns museus hoje, nós podemos observar nos museus, lá dentro de uma caixinha de vidro, algumas bíblias que eram bíblias daquela época de Maria Tudor. Isso nós estamos falando há mais ou menos 300 anos atrás. E essas bíblias, algumas dessas bíblias desse período de Maria Tudor, elas estão manchadas de sangue. Manchadas de sangue por quê? Porque os donos delas foram mortos em cima da própria Bíblia. Porque Maria Tudor, ela se levantou de uma forma tal, rainha da Inglaterra, ela se levantou de uma forma tal contra a igreja do Senhor, tentando acabar com os protestantes na Inglaterra. E a Maria Tudor, então, fez perseguições que vocês não imaginam, só lendo a história, o quanta coisa ela fez. Por isso que ela ficou conhecida como Maria a Sanguinária, tentando exterminar com a igreja do Senhor na Inglaterra. Mas o curioso é que mesmo nesta perseguição, mesmo com tanto sangue derramado no período de Maria Sanguinária, ela não conseguiu acabar com a igreja do Senhor. Porque se ela conseguisse acabar com a igreja do Senhor, o Senhor Jesus Cristo teria mentido, porque ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. A sua igreja não pode ser exterminada, não pode ser acabada, nem por esses que mataram Estevão, nem por Maria Sanguinária, nem por ninguém, nem pelo anticristo quando levantar-se sobre a terra. Ninguém pode, porque é o Senhor quem cuida da sua igreja, é o Senhor quem conduz a sua igreja. E sabe o que aconteceu na Inglaterra? A Maria, a Sanguinária, morreu de uma forma extraordinária, porque ali muitos viram a mão do Senhor, exercendo um juízo sobre Maria, a Sanguinária. E sabe quem começou a reinar no lugar de Maria Sanguinária? Sua irmã, a Rainha Isabel. Só que a Rainha Isabel era protestante, foi presa pela própria irmã, ameaçada de morte pela própria irmã, ela só não matou porque ficou com medo. Mas a irmã de Maria Sanguinária começou a reinar no lugar de Maria Tudor, e agora abriu as portas para o Evangelho na Inglaterra. E depois de toda a perseguição que Maria Tudor fez na Inglaterra, agora vem a sua irmã, que não era uma pessoa que perseguia, era o contrário dela, uma mulher muito fiel a Deus, muito firme, muito convicta da fé, e agora abre o Evangelho na Inglaterra, e o Evangelho então cresce absurdamente no período da Rainha Isabel. E meus irmãos, isso é prova de que ninguém pode
derrubar a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela não pode cair. Mesmo, né, nós olhamos para a Bíblia, né, nós olhamos para a Bíblia nos nossos tempos, e a Bíblia diz, Paulo, principalmente aos Tessalonicenses, ele fala do anticristo, que no final dos tempos o anticristo se levantaria e perseguiria, haverá perseguição, haverá morte de cristãos. E o Senhor Jesus Cristo também menciona, dizendo que o número de cristãos ficará muito pequeno. Mas ele não diz que a igreja se acabará. Mesmo com perseguição, mesmo ficando um número pequeno, mas a igreja do Senhor ficará firme e forte até a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque ninguém pode acabar com a igreja do Senhor, porque as portas do inferno não prevalecem contra ela. Mas o que mais nós vemos nesse texto, meus irmãos? A morte de Estevão, ela não impediu o agir de Deus no cumprimento da sua palavra. Como o próprio Lucas registrou em Atos 1:8, ele diz que o evangelho deveria ser pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E onde Estevão estava quando morreu? Vocês lembram onde ele estava? Ele estava onde? Em Jerusalém. Olha que interessante. O Senhor disse que eles testemunhariam, os seus discípulos testemunhariam em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nesse momento do capítulo 7, o Estevão está em Jerusalém, ele morre em Jerusalém e se levanta uma perseguição contra a igreja do Senhor em Jerusalém. Aqueles que estavam habitando em Jerusalém, aqueles que estavam morando em Jerusalém, por causa da perseguição, fogem de Jerusalém. Mas para onde eles vão? Vocês perceberam no versículo 8:1, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. O Senhor disse Jerusalém, Judeia e Samaria. E quando eles são perseguidos, no dia que Estevão morreu, naquele dia, no dia da morte de Estevão, agora os discípulos então vão para a Judeia e Samaria, fazendo o quê? Cumprindo a palavra do Senhor. Cumprindo a palavra fiel do Senhor, que o testemunho dele seria levado de Jerusalém, Judeia e Samaria. Ou seja, como é que Jesus poderia ter mentido se as suas palavras são fiéis? Elas são verdadeiras. Se ele disse que o testemunho seria feito em Jerusalém, Judeia e Samaria até os confins da terra, isso seria feito. E nós estamos vendo aqui que foi feito, mas foi feito sob que tipo de circunstância? Sangue derramado, o primeiro mártir. O cumprimento da palavra do Senhor aconteceu, olha o versículo 3, diz assim, 2 e 3, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Agora olha o versículo 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Olhe sobre quais circunstâncias a igreja do Senhor cresceu. Em quais circunstâncias ela mantém a sua fé? Ela mantém a sua fé sobre a primeira morte do mártir, ela mantém a sua fé debaixo de uma perseguição terrível, e olhe quem é que é apontado como líder da igreja, líder dos perseguidores, não da igreja, é Saulo, que no capítulo 9 vai se transformar em Paulo. Vai não se transformar em Paulo, mas vai ter a conversão e vai agora ser transformado pelo Senhor. Seu nome depois vai ser chamado de outra forma, aparece de outras formas, mas ele vai ser convertido. E aqui você observa que ele está perseguindo a igreja. Mas o Senhor, como eu disse para vocês, ele havia mencionado para os seus que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Então os seus discípulos poderiam crer, e creram que isso era verdade, estavam pregando e confiando que de fato, mesmo com perseguições, mesmo com morte, mesmo com ameaças, as portas do inferno não prevaleceriam, como eles estão confiando e estão pregando. Agora eu peço para vocês uma coisa, que vocês façam uma reflexão nesse momento. Comparem ao nosso período brasileiro, nosso período agora, nosso Brasil, comparem o Evangelho hoje, a pregação, o testemunho com esse período. Existe a mesma coisa que existia naquele período? Hoje, por exemplo, nós temos um homem chamado Saulo que entra nas casas e assola as casas. Assola está mostrando que ele entra para
para prender, para arrastar pessoas, para torturar pessoas, para matar pessoas. Nós temos pessoas, quando fazemos os nossos cultos, nós temos pessoas que entram nas nossas casas e fazem isso? Não. No Brasil nós não temos. Pode ser que já tivemos isso, mas atualmente nós não temos. Pode ser que lá à frente nós tenhamos, mas hoje nós não temos. Mas e o testemunho? Nós testemunhamos como essa igreja aqui? Nós testemunhamos como essa igreja que debaixo de perseguição, debaixo de ameaça, debaixo de morte, falou, testemunhou, pregou? Nós testemunhamos? O curioso é comparar, porque hoje nós temos uma igreja no Brasil que não tem perseguição, não é assolada, não é torturada, não é presa, mas o nosso testemunho é menor, é mais fraco. E só existe uma explicação que nós devemos entender e devemos orar ao Senhor. Quando o Senhor diz que o Espírito Santo desceria e daria poder para eles testemunharem, Ele mostra que o testemunho depende da ação do Espírito Santo sobre a sua igreja. Ninguém consegue sair testemunhando por si só, pela sua própria vontade. Ninguém consegue chegar com uma pessoa ali que está sentada no ônibus, se senta do lado dela e testemunha pela sua própria vontade. Pode até tentar fazer, mas não é o testemunho que o Senhor está falando. O Senhor falou do testemunho movido pelo Espírito Santo. E se nós confiamos, se nós cremos que o Espírito Santo é quem move a sua igreja com poder, para que ela testemunhe, mesmo debaixo de ameaça, debaixo de perseguição, debaixo de morte, nós devemos orar ao Senhor que Ele derrame do seu Espírito, para que nós tenhamos o Espírito Santo no sentido missionário, no sentido da igreja ser impulsionada por Ele, no sentido de que aquilo que nós aprendemos na igreja, as grandes verdades, sejam ditas lá fora. Que nós venhamos para a igreja não simplesmente para, eu quero que Deus fale comigo hoje. Porque muitas vezes nós estamos na igreja simplesmente esperando que Deus fale conosco. Nós não entendemos que Deus está falando conosco para nós falarmos com outras pessoas também. Aqui o testemunho foi aprendido, mas foi aprendido para ser testemunhado, para ser pregado. Então o que nós fazemos muitas vezes? Nós todo domingo estamos na igreja, aprendendo, lendo, crescendo, mas durante a semana não falamos nenhuma vez. Não apresentamos para ninguém. Não dizemos, como Calvino disse, não dizemos uma sílaba das Sagradas Letras, nós não falamos para ninguém. E isso indica algo de errado na igreja. A igreja precisa ser uma igreja missionária. Mas eu estou falando isso, meus irmãos, não porque tenho visto a nossa igreja caminhando para trás, retrocedendo. Eu fico contente porque tenho visto, e essa semana falei, eu tenho visto Deus agindo em nosso meio, fazendo com que a consciência cristã, a consciência missionária da igreja, ela aumente. Ontem mesmo os adolescentes conversando aqui fora depois da reunião, eles falando a respeito de alguns colegas que falaram algumas coisas da Bíblia, e eles conversaram com os colegas mesmo na limitação deles, mesmo na dificuldade deles, falando algumas coisas da Bíblia para os seus colegas. E isso mostra uma sementinha missionária. Isso mostra uma semente missionária neles, porque eles ouviram e se interessaram em falar alguma coisa para os seus colegas. E quem dera que eles aprendam mais para poderem falar mais daquilo que é a verdade, que é a palavra do Senhor, testemunhando a respeito de Cristo, não importando que se falem contra eles, falem mal, torturem, prendam ou até mesmo matem. Mas que o Espírito Santo do Senhor haja sobre a sua igreja e nos faça sermos missionários, mesmo sobre ameaças, sobre morte, perseguição ou qualquer coisa parecida. Agora, para nós caminharmos para o final, eu quero chamar a atenção de mais algumas questões aqui, meus irmãos. O Evangelho está cumprindo a palavra do Senhor, o Evangelho está crescendo, a propagação do Evangelho está crescendo mesmo debaixo de ameaças, mesmo debaixo de tortura, mesmo debaixo da primeira morte que foi do Estevão. Mas o Evangelho é uma coisa curiosa. Esse Evangelho que nós estamos falando não é um Evangelho qualquer, não é uma mensagem qualquer. A mensagem que estava crescendo é uma mensagem que ela cresce em meio à perseguição e muito mais, é uma mensagem de salvação. Salvação. Por que de salvação? É uma mensagem que não é de qualquer forma, de qualquer jeito. Se vocês perceberem,
Se vocês perceberem na fala do Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte: ele diz que o Evangelho seria pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas quando o Senhor menciona Samaria, é uma coisa curiosa, porque ele menciona que o Evangelho seria pregado em Samaria, mas ele está mencionando isso para judeus. E os judeus não gostavam de jeito nenhum de samaritanos. Só que ele diz que o Evangelho seria pregado em Samaria. Ou seja, ele está mostrando que o Espírito Santo daria poder e levaria com que aqueles que não gostam dos samaritanos fossem até os samaritanos e pregassem o Evangelho para aqueles que eles não gostavam. Tem um certo momento interessante, você percebe que os que ouviram isso estão aqui. Tem um certo momento que o Senhor está passando por Samaria, e ele manda alguns mensageiros irem até os samaritanos, pedindo um lugar para ele dormir. E eles voltam, os mensageiros voltam e dizem: Senhor, ninguém quis recebê-lo. E a Bíblia diz assim que Tiago e João disseram para o Senhor: Senhor, quer que nós oremos para que desça fogo sobre os samaritanos? Ou seja, eles não querem receber o Senhor quer que a gente dê um jeito neles? O Senhor quer que nós um jeitinho, né? Vamos orar para que desça fogo. Parece que eles têm aquela ideia de Elias que orou e desceu fogo sobre pessoas. E eles querem descer fogo para matar os samaritanos. E o Senhor diz assim: vocês não sabem de que espírito eu sou. Ele estava mostrando para eles que eles têm um espírito vingativo, um espírito de ódio, um espírito de rancor, de pagar olho com olho, dente por dente. Mas agora o Evangelho que o Senhor ensinou, a mensagem que o Senhor ensinou e mostrou, não é um evangelho para ir orar para descer fogo. É um evangelho que precisa chegar a Samaria para a salvação. E é o curioso que depois da perseguição, o Filipe desceu a Samaria. Desceu não para orar para que descesse fogo e destruísse os samaritanos, mas ele desceu para pregar a palavra. Ele desceu para anunciar a palavra. Essa mensagem que nós temos na Bíblia de salvação é uma mensagem que nos faz entender que ela precisa ser pregada para aqueles que nós consideramos até nossos inimigos, as pessoas que nós não gostamos, as pessoas que nós dizemos que não gostamos. Se é o Evangelho verdadeiro, anunciado pelo Senhor e pregado, dirigido pelo Espírito Santo, ele nos conduz a nós estarmos anunciando até mesmo para os nossos inimigos, até mesmo para aqueles que nós não gostamos. É um Evangelho salvador e um Evangelho extraordinário, porque é um Evangelho que ensina sobre Cristo. Se nós olharmos no versículo 5, diz assim: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Cristo como Senhor, Cristo como Salvador. Mas tem um detalhe curioso, porque se você observar a pregação em Samaria, o Filipe não está pregando sobre o templo, não está pregando sobre Jerusalém, não está pregando sobre costumes, não está pregando sobre tradição. O Filipe desceu a Samaria anunciando o Evangelho e apresentando a Cristo. Por que isso é importante? Você volta um tempo atrás, vai lá no Evangelho de João, né, e conversa e lê o texto dizendo que Jesus chegou lá numa cidade chamada Sicar, foi à beira de um poço e sentou-se à beira de um poço. E ali veio uma mulher samaritana. E eles começam uma conversa e numa parte do diálogo, a mulher diz assim para o Senhor: vocês adoram em Jerusalém, mas nós adoramos nesse monte. Quem está certo? Porque ela queria saber se a adoração verdadeira era em Jerusalém, como os judeus ensinavam, ou era naquele monte como os samaritanos ensinavam. Sabe por quê? Porque os samaritanos não poderiam entrar dentro do templo. Eles não eram judeus puros. E os judeus não permitiam que os samaritanos entrassem dentro do templo. E a mulher então pergunta, e o Senhor diz: olha, bem, a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ele diz para a samaritana. E quando Filipe desceu para pregar a Cristo, ele não diz para os samaritanos assim: vocês precisam ir em Jerusalém. Ele não diz para eles que eles precisam ir na cidade santa. Ele está anunciando a Cristo como Salvador. Não importando aonde você esteja, não importando quem você seja, ele está anunciando a Cristo como Salvador de qualquer pessoa, tanto de judeu quanto de samaritano. Os homens são todos iguais. Diante de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia apresenta que nós somos todos iguais no sentido de pecadores. Todos somos pecadores. Mas Deus não faz diferenciação de pele, de altura, de povos.
Deus estava agora trabalhando o seu evangelho e anunciando para os samaritanos através daqueles que estavam sendo perseguidos, e o evangelho estava crescendo como uma mensagem de salvação, uma mensagem agora que anuncia para aqueles que não poderiam entrar lá no templo. É curioso, esses dias eu estava pensando sobre alguns detalhes que a Bíblia mostra e não mostra. Você lê o texto de Gênesis, por exemplo, e você vê que Deus criou Adão. Mas cadê os detalhes de Adão? Onde estão os detalhes de Adão no texto de Gênesis? Por exemplo, onde está o detalhe da cor da pele de Adão? Onde está o detalhe? Que Deus tenha feito Adão escurinho, branquinho, cafuso, mameluco? Não há. Onde está o detalhe do tipo de olhos que Adão tinha? Se era puxado, se era mais aberto, se era arredondado? Onde estão os detalhes? Nós só temos o texto dizendo que ele era homem. Homem. Por quê? Porque Deus não faz essa distinção da pele, da raça, e aqui nós vemos agora o evangelho sendo pregado para aqueles que outrora eram inimigos, dos judeus, e os povos nem sequer conversavam por causa de algumas questões que foram feitas pelo homem, mas agora o evangelho está quebrando isso, porque o evangelho anunciado verdadeiramente, ele une até mesmo os piores inimigos. Ele agora transforma os piores inimigos em irmãos. E nós estamos vendo acontecendo aqui, quando o evangelho está chegando em Samaria. Trabalhando para que inimigos que não se conversam, que não adoram no mesmo lugar, agora sejam unidos por Cristo. Judeus e samaritanos, unidos por Cristo, no mesmo Senhor, no mesmo Salvador, e chamados de irmãos pelas Escrituras. E para fechar, meus irmãos, algumas coisas são muito importantes nós observarmos aqui no texto. Além das portas do inferno não estarem prevalecendo contra a igreja do Senhor, o evangelho está crescendo, o evangelho está cumprindo aquilo que o Senhor havia falado, que seria testemunhado de Jerusalém, Judéia, Samaria. O evangelho está crescendo em circunstâncias de perseguição, o evangelho está quebrando barreiras, porque ele está sendo anunciado agora para samaritanos que não conversavam com judeus, nem gostavam de judeus, nem judeus gostavam de samaritanos. O evangelho está caminhando. O evangelho está operante, Deus está trabalhando nos povos. E o interessante é que o evangelho caminharia até os confins da terra, até aqui em Sara. Ele saiu daqui. Ele saiu de Jerusalém para passar pela Judéia e Samaria, mas qual era o último lugar que Jesus mencionou? Até os confins da terra. Que você vai encontrar em Atos o evangelho caminhando para os confins da terra. Mas o evangelho é um evangelho transformador. É um evangelho transformador, apresenta Cristo como Senhor. É o evangelho que ensina a Cristo como Senhor. E nós temos uma coisa muito interessante. Hoje, se você for observar, o evangelho continua crescendo. Mesmo em perseguição, mesmo diante de tantas coisas que nós vemos no mundo, mas o evangelho continua crescendo. Vocês sabem qual é o país onde o evangelho mais cresce no mundo? Vocês sabem qual é o país onde o evangelho mais cresce no mundo? Não é no Brasil. No Brasil nós temos os Testemunhas de Jeová como grupo, praticamente um dos grupos que mais cresce no Brasil. Testemunhas de Jeová, que não estão anunciando o evangelho. Mas vocês sabem qual é o país que mais cresce? É na China. Os dados nem são corretos, porque não se sabe o volume do crescimento na China, mas cresce assustadoramente. Mas por que nós não sabemos os detalhes de quanto está crescendo na China? Porque é um país que tem severas perseguições. Um país onde são presos, as pessoas são presas, as pessoas são torturadas e algumas pessoas são mortas. O evangelho cresce também na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, onde os coreanos do sul, da Coreia do Sul, pegam balões, amarram bíblias nos balões e fazem levantar na fronteira da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, e os balões entram na Coreia do Norte e caem na Coreia do Norte, e as pessoas pegam e leem o evangelho, e muitos estão sendo trabalhados por Deus, mesmo numa perseguição que é o país que mais persegue cristão de todo o mundo, é a Coreia do Norte. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor é fiel. A palavra do Senhor é fiel, que o evangelho seria anunciado, ele seria testemunhado em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, na China ou em qualquer lugar que imaginemos. Porque o Senhor é fiel, ele cumpre a sua palavra. O que nos fica de lição para hoje? O que nos fica de lição para hoje? Nos fica, meus irmãos, algumas coisas muito importantes.
Nós não estamos construindo uma igreja que vocês estão vendo aqui, os tijolos estão ali do lado. Nós não estamos construindo um lugar santo. Porque nós já vemos aqui no livro de Atos o Estevão falando que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele morreu por estar falando isso. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então nós não estamos construindo uma igreja para se tornar um lugar santo. Nós estamos construindo uma igreja para se tornar um lugar de adoração, mas ele não é santo em si mesmo, as paredes. Os tijolos são tijolos, o cimento é cimento, o piso é piso. Santo é o Senhor da igreja. Sim, esse é santo. Nós não estamos construindo uma igreja simplesmente para estar aqui, para dizer, olha, temos uma igreja presbiteriana em Sara, uma igreja presbiteriana na região. Nós estamos construindo uma igreja maior do que essa salinha, com a capacidade de 250 pessoas, para nós continuarmos cumprindo a promessa do Senhor. Para que nós continuemos fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou, testemunhando a respeito dele, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra que somos nós. Para que o Evangelho continue operante como foi aqui em Atos, ele está operante, trabalhando, transformando vidas, as pessoas estão sendo transformadas, as pessoas estão conhecendo a Cristo, conhecendo como o Senhor. E nós precisamos pensar nisso, nesse sentido. Porque a igreja do Senhor precisa entender que não somente devemos orar por tijolos, não somente devemos pegar, como eu mandei para os irmãos pedindo, compartilhem aquela imagenzinha de pedindo um tijolo que é R$1,50, mas muito mais nós devemos ser uma igreja que ora ao Senhor pedindo por pessoas, não só por tijolos. Não adianta você simplesmente pedir tijolos, e adianta tijolos para não ter ninguém. O que nós temos que fazer é, Senhor, Tu que move a Tua igreja, Tu que prometeu que o Espírito Santo daria poder, dá-nos poder também para testemunharmos. Dá-nos poder também para falarmos o Teu nome. Dá-nos poder, Senhor, para testemunharmos mesmo sobre perseguição, mesmo sob ameaças, mesmo sob morte. Dá-nos esse poder. Dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria para nós espalharmos a Tua palavra, testemunharmos o Senhor. Para nós vermos uma igreja construída, sim, mas uma igreja missionária, sim, com o Espírito Santo trabalhando sobre a sua igreja, operante, operosa, anunciando a Cristo como Senhor, salvando pessoas, mesmo que sejam inimigos, como os samaritanos eram dos judeus. Eu espero que Deus nos abençoe nesta noite, abençoe nossas vidas, e que nós possamos ser uma igreja com o Espírito Santo, nesse sentido missionário. Que Deus abençoe, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.